Bom, deixa eu voltar aqui a fita. Eu sou do tempo do cassete, perceberam, né? Então, deixa eu voltar aqui a fita e deixa eu falar para vocês. Nós estávamos chegando no último domingo da série. Mas como eu sei que o Gaúcho gostaria de ouvir os últimos 2 pontos que eu não consegui pregar de manhã, Gaúcho, vou pregar agora os últimos 2 pontos que você provavelmente ia me perguntar, mas pastor, por que ficou faltando, né? Mas o sermão da manhã tinha que ser um pouquinho menor, a pedidos aí do pessoal, porque afinal de contas, Dia dos Pais, todo mundo queria sair para almoçar, correndo, né? Então, eu diminuí um pouco, mas eu acho que quem estava aqui não perdeu absolutamente nada, o sermão foi completo e a gente vai terminar ele agora à noite. Então, deixa eu te dizer uma coisa que é muito importante você saber. Semana que vem, quem vai terminar a série pela manhã é o pastor Guilherme. Então, por quê? Porque semana que vem eu vou estar pregando na Igreja Presbiteriana de Jaguariúna, que é aniversário da Igreja Irmã. Eu vou estar lá pregando, né? Azar deles, sorte de vocês, que vão estar aqui em ótima companhia do pastor Guilherme, e ele vai terminar a série. Olha a responsa, hein? Vai terminar a série, e daí não vale, porque tem outro pregador no domingo à noite. Então o Guilherme não pode fazer como eu faço, ele vai ter que terminar o sermão domingo de manhã, Guilherme. Então, se prepara. Mas vamos lá, abre a sua Bíblia, no texto que nós lemos hoje pela manhã. Se você não pôde vir aqui pela manhã, eu quero convidar você a acessar as nossas redes sociais, a entrar ali nos nossos podcasts e poder ouvir o sermão pregado aqui pela manhã. Salmo 119, versos de 61 até o verso de número 68. 161, desculpa, até o verso de número 168. Olha o que o texto bíblico nos diz. Os poderosos perseguem-me sem motivo, mas é diante da tua palavra que o meu coração treme. Eu me regozijo na tua promessa como alguém que encontra grandes despojos. Odeio e detesto a falsidade, mas amo a tua lei. 7 vezes por dia eu te louvo por causa das tuas justas ordenanças. Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Guardo a tua salvação, Senhor, e pratico os teus mandamentos. Obedeço aos teus testemunhos, amo-os infinitamente. Obedeço a todos os teus preceitos e testemunhos, pois conhece todos os meus caminhos. E como nós vimos hoje pela manhã, a tese principal é essa: o Senhor ama pecadores condenados e indignos, porque essa é a nossa condição natural. A condição de todo ser humano, segundo o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, é que todos nós nascemos em pecado, todos nós estamos condenados. Mas pela graça de Cristo Jesus, pela cruz do Calvário, nós somos amados. E veja, isso é uma realidade surpreendente e maravilhosa. Nós somos pecadores e condenados, mas Deus nos ama acima dos nossos defeitos e das nossas falhas. Apesar de nós, Deus se mantém fiel. Apesar de nós, Deus é benevolente. Apesar de quem eu sou, Deus se mostra gracioso e amoroso. Há apenas uma resposta. Há apenas uma resposta adequada a este amor: amá-lo de volta, enquanto ficamos assombrados à luz da sua palavra, e louvá-lo durante todo o dia. 2 coisas nós podemos fazer. Qual que é as únicas coisas? Como eu não consigo obter a minha salvação pelo meu próprio esforço, pelos meus méritos, qual é a força, o que eu preciso fazer, ou qual a única resposta que eu posso dar? É uma resposta baseada em relacionamento. O que eu faço? Eu o amo, ou eu me entrego a Ele em adoração, dando a Ele um pouco de tudo daquilo que Ele tem me dado, como uma pequena resposta ao amor dEle, e eu transformo minha vida numa verdadeira igreja ambulante, porque talvez essa seja a nossa grande missão. Então, pela manhã, o primeiro ponto ao qual eu gastei aí cerca de 35 minutos tentando falar com vocês sobre essa verdade, era essa: não obedecemos a Deus para sermos aceitos ou amados,
Obedecemos porque já somos aceitos e amados. Então nós não obedecemos a Deus para ganhar um checklist, dizendo assim, olha Deus, olha fulaninha é gente boa, oh Deus, olha, você está em dívida comigo porque afinal de contas eu tenho feito tudo direitinho. Não é essa a lógica dos evangelhos. A lógica dos evangelhos que nos aprisiona através das garras da graça é o evangelho que vem e transforma as nossas vidas a partir do amor de Cristo Jesus. Bom, então pela manhã nós olhamos esses 3 textos, ou esses 3 versículos, o 63, o 165 e o 167. Amo a tua lei, amam a tua lei e amamos infinitamente a tua lei. Nós percebemos que todos esses versículos estão ancorados em uma exclamação ou uma afirmação do salmista que está no verso 166, que é o verso que diz que ele tem esperança na salvação dele. E quando eu falei sobre esperança, essa esperança não é uma esperança não concreta, é uma esperança concreta. Uma esperança daquilo que você tem certeza que vai ganhar. Você sabe, você ainda não ganhou, mas você tem certeza que você vai conquistar aquilo. E como isso acontece? Por exemplo, hoje, Dia dos Pais, você é pai como eu, quando você acorda pela manhã, você tem uma leve impressão de que você ganhará um presente nesse dia. Então, se você ainda não ganhou presente, fique tranquilo, o dia ainda não terminou, né? Ainda há tempo. Mas, perceba, você tem uma expectativa e você tem uma certeza. Então, talvez você seja, ou você será correspondido nessa certeza. Talvez você ganhe um kit churrasco, talvez você ganhe um almoço, talvez você ganhe aí, sei lá, né? Tem muitos pais aí que gostam. É muito difícil você dar presente para um pai. Por exemplo, quando minha esposa quer dar um bom presente para mim, ela compra um ingresso da partida do Guarani Futebol Clube e eu saio daqui, vou até Campinas, gasto uma grana, vejo o meu time perder e volto triste, o resto, lamentando o resto da viagem para Sorocaba. Mas isso faz parte da vida. No entanto, você tem certeza de que vai ganhar algo. E essa é a esperança do salmista. Agora veja, a esperança que temos, então nós olhamos essas 3 verdades. A esperança que temos no Senhor não pode ser frustrada, pois está alicerçada na fidelidade e na imutabilidade do caráter de Deus. Por que a esperança do salmista não é frustrada? Porque ela está alicerçada em um Deus que é imutável e é fiel. E isso faz parte do caráter dele. Deus não te promete algo e amanhã Ele te retira. Ele retira aquilo que Ele prometeu a você simplesmente porque você errou, você falhou. Deus não trabalha dessa maneira com os seus filhos e com o seu povo. Ainda, em Deus não existe variação ou sombra de mudança. As promessas de Deus serão cumpridas e elas cooperam para o bem do discípulo. Ou seja, todas as coisas que Deus está agindo na sua vida tem uma promessa de vida sobre elas. Eu sei, aqui a gente cai num terreno perigoso de falar que tudo aquilo que Deus está fazendo coopera para o nosso bem. Mas a gente precisa afirmar essa verdade, porque essa verdade ela foi sequestrada por uma teologia neopentecostal da prosperidade. Ela foi sequestrada. E ela foi desfigurada. Mas quando o apóstolo Paulo trabalha essa verdade na sua carta aos Romanos, dizendo que tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta é um ato de Deus, ele está alicerçado no quê? Em outra verdade do caráter de Deus. Deus, ele é soberano. Deus, ele atua de maneira soberana. Então, esse Deus, que é soberano, ele é imutável e ele é fiel. Por isso nós podemos ter esperança nele. Veja, e uma terceira realidade que isso aponta é que, como diz o C.S. Lewis, quando se trata de conhecer a Deus, toda iniciativa depende dele. Se ele não o quisesse revelar, nada do que façamos nos permitiria encontrá-lo.
nos permitirá encontrá-lo. Perceba a realidade que Lewis coloca muito bem aqui, de maneira sintética. É Deus que vai atrás do seu povo, basta você ler as Sagradas Escrituras. Nós temos uma falsa imagem. Uma falsa imagem. Pregado ou ensinado por uma teologia distorcida de que o nosso coração automaticamente busca Deus. O nosso coração tem sede de Deus. Não, não. Segundo o livro de Eclesiastes, o nosso coração tem sede da eternidade. Mas isso não significa que você tem sede de Deus. Você foi criado, e isso se explica, porque nós fomos criados para sermos eternos, como Deus é eterno em sua criação. Então, quando o salmista, quando o autor de Eclesiastes diz que nós temos sede daquilo que é transcendente, ele está falando dessa eternidade, mas não está falando da santidade de Deus. A sede pelo relacionamento e pela santidade de Deus, ela só é possível quando Ele se revela a você através da obra de Cristo Jesus. Só é possível neste momento. Diante disso, eu queria dar a você uma segunda verdade que o Salmo me ensina. Por sermos aceitos e amados, não abdicamos dos nossos princípios e valores. A partir do momento que eu sei que eu sou aceito e amado, algo acontece no meu coração e ele é transformado pela ação poderosa do Espírito Santo. E uma das ações que eu creio que o Espírito Santo faz no meio do seu povo é que nós não vamos negociar os nossos princípios e valores. Veja o que o salmista diz, tanto no verso 161 quanto no verso 162. Os poderosos perseguem-me sem motivo, mas diante da tua palavra que o meu coração treme. Eu me regozijo na tua promessa como alguém que encontra grandes despojos. Veja, uma das coisas que você precisa entender é que o salmista, ele coloca, tudo que ele está colocando ali tem um porquê. E o salmista está dizendo, olha, eu estou sofrendo um tipo de perseguição e essa perseguição é sem motivo. O salmista faz uma análise de suas ações e percebe que a perseguição não é infracional, ele não cometeu uma infração. Mas ela é o quê? Ideológica. O salmista não feriu ninguém. O salmista, quando ele diz sem motivo, o texto no original dá a intenção, a compreensão de que ele fez um exercício de reflexão de onde estariam as possíveis falhas das suas atitudes, das suas ações. Mas ele chega a uma conclusão, ele está chegando à conclusão de que ele não teve isso. Então a única conclusão plausível que o salmista vai chegar e falar assim, não, se não é infracional, é a partir daquilo que eu creio. Então a perseguição ela é ideológica. Veja. E a pergunta é, quem está perseguindo os salmistas? E o texto já nos diz logo de cara, os poderosos perseguem-me. Veja, os perseguidores desejam que o salmista se curve em princípios e valores diante deles. Este ato de curvar-se em princípios e valores é reverência. Isso é o quê? Temor. Uma coisa que nós precisamos entender é que temor nas Sagradas Escrituras não quer dizer que você tem medo de Deus. Temor nas Sagradas Escrituras significa que você tem uma reverência por Deus, pelos seus princípios. Você tem uma reverência pela beleza e pela santidade da palavra de Deus. Você tem uma reverência. Então você olha aquilo de maneira deslumbrada, de maneira espantosa. E agora o que está acontecendo nesse texto é que o salmista ele está sendo perseguido por uma questão ideológica para se curvar diante dos princípios e valores daqueles que estão perseguindo ele. Pergunta.
Isso acontece com a gente hoje em dia? Talvez a perseguição não seja tão explícita, mas existe uma perseguição. Ideologias contrárias ao Evangelho sequestram conceitos do Evangelho. Já perceberam isso? Por exemplo, o comunismo humanista, que tenta fazer do céu, da terra, desculpa, um céu sem redentor, é uma ideologia que capturou algumas verdades do Evangelho. E eles capturam essas verdades do Evangelho para ficar palatável e para mais tarde distorcer aquilo que as Sagradas Escrituras dizem. Mas, deixa eu te falar, isso não acontece somente do lado de uma ideologia humanista comunista. Isso também pode acontecer dentro de uma ideologia capitalista, aonde o ser humano se torna a medida de todas as coisas, o centro de todas as coisas. E nós vemos isso dentro da nossa cultura ocidental, aonde o prazer ele é exacerbado, aonde existe uma valorização do indivíduo em detrimento da comunidade ou das pessoas à sua volta. Em ambos os lados existe um sequestro de ideias, de valores da espiritualidade cristã para distorcê-la. E muitas vezes nós abraçamos essas ideologias sem entendê-las ao fato, ou melhor, sem prová-las à luz das Escrituras Sagradas. Veja só o que o Nicholas Wolterstorff diz. É preciso que se diga francamente, com profundo pesar, que, como Cristo advertiu os seus discípulos, no fim dos tempos haverá separação e até hostilidade entre a igreja, assim entendida, e a sociedade ao seu redor. Por quê? Porque essa sociedade circundante vive de acordo com outros valores que ela possui, outros objetivos, e adora o quê? Outros deuses. Haverá um conflito. Haverá um conflito. Não há possibilidade de não haver o conflito. E aqui talvez fique desconfortável para alguns aqui. Por quê? Porque nós olhamos para a espiritualidade cristã e pensamos da seguinte forma: não, Jesus pregou o amor. Então não existe esse negócio de conflito. Quem disse que não, cara pálida? Percebe? A gente pega o amor das Sagradas Escrituras e a gente transforma o amor das Sagradas Escrituras como uma ideologia nossa, humana. O fato bíblico, e aqui isso aqui é bíblico, o fato de eu discordar de alguém não me leva a odiar essa pessoa e querer que essa pessoa seja eliminada. Isso é uma verdade. Por exemplo, os profetas do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento, eles lutaram contra o status quo da sociedade da sua época. Eles pregaram contra a sociedade da sua época. Eles diziam que não concordavam com a sociedade da sua época. Eles levantaram as bandeiras do reino de Deus na sociedade da sua época. Algum desses profetas, você vê ele com sede de eliminar pessoas? Ou simplesmente de denunciar o pecado da comunidade?
muitas vezes a gente distorce as coisas. E nós precisamos, então, entrar na verdade bíblica e compreender a verdade bíblica. Isso é tão verdade que eu estou dizendo a vocês que veja o texto de Mateus capítulo 10, verso 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. A quem você deve temer? A quem você deve temer? Você deve temer aos poderosos das nossas épocas. Nós devemos temer os influenciadores digitais que falam mal do Evangelho de Cristo Jesus. Nós devemos ficar tímidos no nosso meio de trabalho e não testificar daquilo que o Evangelho faz em nossa vida. Nós devemos retroceder diante de um filho que é rebelde, e simplesmente porque você está ensinando a ele o Evangelho, você retrocede porque você quer ser amado. A quem você irá prestar contas? Veja, o Salmo ainda mostra o porquê o salmista não se curva. Olha só que interessante. Versículo 161. Mas é diante da tua palavra que o meu coração faz o quê? Treme. Eu não estou tremendo diante dos poderosos, mas eu tremo diante da tua palavra. Por quê? Porque a palavra produz deslumbramento, relevância e significado na vida do salmista. O salmista, diante das promessas, ele fica deslumbrado. Diante daquilo que a palavra de Deus fala, ele fica extasiado. E diante dessa alegria, desse êxtase, desse gozo que a palavra de Deus produz no nosso coração, o que o salmista diz? Ou o que o salmista expressa? A relevância dessa palavra. Ela é relevante. Ela me ensina. Ela me molda. Ela me transforma. Ela tem uma certa importância. Ou ela é totalmente importante para mim. Diante do deslumbramento e da relevância, uma terceira coisa acontece consecutivamente. A palavra de Deus traz um novo significado às nossas vidas. Nós ficamos deslumbrados, extasiados. Com isso, ela ganha relevância. Trazendo relevância, ela dá significado. É sempre assim que a palavra de Deus trabalha. Agora veja, o texto ainda diz: eu me regozijo na tua promessa como alguém que encontra grandes despojos. Uma possível tradução é essa: fico extasiado com a promessa de Deus, como quem acha um grande tesouro. Porque a palavra despojo aqui pode ser tanto traduzido como despojo de uma guerra, por causa de uma vitória, como também como um grande tesouro. Então o texto está mostrando, olha, eu fico sublime, eu fico deslumbrado com isso. Diante dessa verdade, o nosso bom Deus fará coisas boas por meio do mal. Ele não está sendo perseguido? Ele não está passando por uma aflição? Por que ele fica deslumbrado? Por que ele fica extasiado? Porque diante da palavra de Deus, ele reconhece a soberania de Deus e ele pode afirmar: o meu bom Deus fará coisas boas por intermédio do mal. Veja o que Paulo vai dizer para a gente em Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, todos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Veja só, perceba uma coisa. Primeiro, o texto bíblico está dizendo: Deus, sabemos que Deus age
em o quê? Em todas as coisas, no original grego, significa o quê? Todas as coisas. Exatamente isso. Todas as coisas. Sem nenhuma mudança, sem nenhuma variação. Ou seja, o que o Paulo está dizendo aqui para a igreja de Roma? Falou assim, olha, diante de tudo que vocês estão passando, diante daquilo que está acontecendo na sociedade romana, como perseguição à igreja de Cristo, saiba de uma coisa. Em todas as coisas, nas coisas boas e nas coisas ruins, Deus está agindo. Deus está fazendo algo bom. E isso muda a nossa visão da situação que eu estou passando. Eu sei, ninguém é aqui, talvez, um masoquista, né, querendo passar por uma dificuldade, por um problema. Ninguém ora, Senhor, manda mais problema, manda mais dificuldade. Ninguém faz isso. Mas o fato é que quando eu estou passando por um momento de luta, de dificuldade, quando eu estou passando por um momento de provação, seja em qual for a área da minha vida, eu devo perguntar para Deus o que Deus está trabalhando no meu coração. Porque algo bom Deus está fazendo disso aqui. Toda vez que eu lembro desse texto, de Romanos capítulo 8, verso 28, eu lembro de Gênesis 50. Toda vez. Eu tenho certeza que quando Paulo escreveu Romanos capítulo 8, verso 28, ele estava lendo o texto do Gênesis 50. Deixa eu lembrar vocês o que acontece lá no Gênesis 50. Final da vida do Abraão, e José já era um grande governante, ou grande governador de todo o Egito. De Jacó, desculpa. A final da vida do Jacó. Né? E José, seu filho, já era o grande governante de todo o Egito, Daí, os irmãos começam um momento de fome naquela nação. Os irmãozinhos do José, que anos anteriores tinham vendido ele como escravo, vão aonde? Vão ao Egito com o pires na mão. Fazer o quê? Pedir trigo, comprar trigo, dar um jeito na vida, porque tinha uma grande fome se aproximando daquela região. E por causa da sabedoria que Deus tinha dado a José, o Egito tinha o quê? Grandes reservas de grãos. Era uma potência. Nos próximos anos, o Egito ia mandar no mundo, por causa do José. Daí os irmãos vão lá. Quando os irmãos entram na sala do gabinete do José, que é o grande cara lá, o CEO do Egito, o que acontece? Os irmãos não reconhecem que o grande governante do Egito é o irmão que eles tinham vendido como escravo. Mas o José faz o quê? Lembra. Rapaz, daí começa uma novela, não é? Deixa um irmão, leva não sei o quê, tira não sei o quê, vai não sei o quê, e aquela novela. Vou pular essa novela porque a história é grande. Mas deixa eu te lembrar uma coisa que acontece. Resumindo, José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Em determinado momento da história, José tem a oportunidade de fazer o quê? Justiça. Vocês agora serão os meus escravos. Vocês agora serão os meus escravos. Mas o que acontece? José vai dizer o seguinte: o mal que vocês tramaram contra mim, Deus transformou em quê? Em bênção. José é o homem mais crente das Sagradas Escrituras que eu conheço. Porque eu, no lugar do José, não sei não.
Eu ia precisar de uma semana de jejum e oração para ver o que eu ia fazer com aqueles meus irmãos que me venderam como escravo. Mas José, ele tem a percepção do apóstolo Paulo. Deus opera em todas as coisas para o bem. Para o bem. Tanto é verdade que algumas das traduções sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus, ou sabemos que todas as coisas, Deus coopera juntamente com aqueles que o amam, para trazer à existência o que é bom. O que é bom. Então deixa eu te falar uma coisa. Talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida. E esse momento difícil na sua vida, seja qual for a área que você está passando, é Deus trazendo aquilo que é bom até você. É Deus trazendo aquilo que é bom. Eu só quero pedir a você que você lembre do começo da mensagem. Tenha a esperança nele. Porque ele é imutável. Ele é fiel. Ele é soberano. E ele só faz aquilo que é bom para com o seu povo. Terceiro e último princípio da nossa mensagem em duas partes. Por sermos aceitos e amados, nossa adoração extravasa a religiosidade mecânica e legalista. Veja o que o texto bíblico traz. 164. 7 vezes por dia eu te louvo por causa das tuas justas ordenanças. E se você, uma possível tradução é, eu te louvo o dia todo pela forma com que mantens tudo funcionando. Mas, se você é alguém que conhece um pouco de teologia bíblica, você vai lembrar que o número 7 representa algo ou uma ação que é completa ou perfeita. Nisso, a adoração deveria ser a avenida central do cotidiano do salmista. E aqui está uma das coisas que nós muitas vezes confundimos como discípulos. Nós somos chamados para a missão ou para a adoração? Vocês não estão respondendo assim porque vocês estão com medo de responder errado? Ou vocês não estão respondendo porque vocês nunca pensaram nisso? Pode ser as duas, né? Ou você assim, mas chamado para quê, pastor? O que é isso, né? Daí você vai estar viajando totalmente. Mas deixa eu te falar, esse é o problema da nossa dicotomia cartesiana da nossa cultura ocidental. A gente tem que fragmentar tudo para entender princípios e conceitos. Agora, deixa eu te mostrar como John Piper trabalha isso aqui. A adoração é central para a identidade do povo de Deus. Missão não é o objetivo final da igreja. Adoração é missões e existe por falta de adoração. A adoração é o combustível e o alvo de missões. É o alvo de missões porque em missões simplesmente almejamos fazer das nações o ardente deleite da glória de Deus. Mas a adoração também é um combustível para missões. Não se pode recomendar o que não se aprecia. Missões começa e termina com o quê? Com adoração. Então deixa eu te responder uma pergunta que talvez eu fiz no começo dessa série. Por que Deus dá o livro de Salmos ao povo de Israel e mais tarde à igreja? Para a gente saber adorar. E quando a gente adora a Deus, nós vamos em missão. Então veja, o que eu estou dizendo como religiosidade mecânica e legalista? É você transformar a adoração nisso aqui.
neste momento único de culto. Você dizer para mim que a sua adoração a Deus se resume neste momento único, uma vez por semana você está em maus lençóis. Eu me arrisco a dizer, porque isso é uma competência de Deus e não minha. Mas eu me arrisco a dizer que você precisa rever se você é ou não discípulo de Cristo Jesus. Porque a adoração, ela precisa extravasar. A adoração faz parte da missão. Uma é consequência da outra. Enquanto eu adoro, eu faço missão. Enquanto eu faço missão, eu adoro. Não tem como você fragmentar. Não tem como você dizer, eu sou um adorador, mas eu não sou um missionário. Todo missionário é um adorador, todo adorador é um missionário. Não existe essa diferença. Agora, perceba. O Calvino, ele faz uma observação muito interessante quando ele está comentando este versículo no seu comentário. Ele diz o seguinte: com a expressão adverbial 7 vezes, o profeta quer dizer que estava continuamente ou com muita frequência engajado na celebração dos louvores a Deus. Assim como afirma o provérbio 24:16. Daí você vai ler o provérbio 24:16, você pensa que ele vai repetir a expressão de adoração. Daí o texto bíblico diz o seguinte: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se o quê? Tornará a se erguer. Mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Mas ele falou assim, mas você está falando de alguém que caiu, e caiu no quê? Em pecado? Está falando de alguém que vacilou em pecado? E daí o Calvino vai dizer o seguinte: nós precisamos parar com essa romantização da adoração. De acharmos que para adorarmos a nossa vida precisa estar em perfeita ordem. Porque é a adoração a Deus que traz ordem à nossa vida. Então perceba uma coisa. Muitas das pessoas que estão dentro de uma comunidade cristã não se envolvem com aquilo que a comunidade está fazendo, porque diz o seguinte: eu estou em pecado, eu preciso organizar a minha vida. E eu vou dizer para você, se essa é a sua desculpa, você nunca vai organizar a sua vida. Porque você só vai conseguir organizar a sua vida quando você adorar, e adorar é missão. E missão é a adoração. E a partir do momento que você se envolve com uma comunidade cristã, que faz parte da missão de Deus na face da terra, você está organizando a sua vida. Perceberam a diferença? Perceberam como muitas vezes nós somos religiosos? Veja o que o John Goodgay diz. Nossos relacionamentos com Deus é fundado na graça. É fundado na graça. Compromisso e compaixão de quem? De Deus. E ao apelar a Deus, nós apelamos a quem Ele é. Nós apelamos ao seu caráter. Quando nós suplicamos, como o salmista fez, nós suplicamos pelo quê? Pelo caráter de Deus, pela bondade, pela benevolência dele. No entanto, perceba, nosso relacionamento também depende do nosso o quê? Obediência. Agora veja, eu mesmo sou responsável por andar no caminho de Deus. Mas dependo da ajuda de Deus para o quê? Para fazê-lo. Ou seja, eu tenho uma certa responsabilidade, mas não uma responsabilidade sozinho. Mas eu tenho uma certa responsabilidade. E você precisa exercer essa responsabilidade. Você precisa abraçar essa responsabilidade. Diante disso, tenho 3 desafios para você. Primeiro, qual a resposta que você tem dado ao amor de Deus derramado em seu coração?
Essa foi a pergunta da manhã. Diante do amor que Deus dá a você, qual é a sua resposta? Segundo, não abra mão dos seus valores e não abre mão dos valores e princípios do reino de Deus, mesmo que isso custe a sua vida social ou algum relacionamento. Não abra mão. Terceiro, a verdadeira adoração nos impulsiona para a missão. Deixa eu te perguntar. A sua adoração é religiosa e mecânica? A sua adoração está restrita a este ambiente, a este dia, a este lugar? Então, deixa eu te dizer mais uma vez. Por isso que a sua vida está desorganizada. Você quer reorganizar a sua vida à luz do reino de Deus? Aprenda a adorar a Deus e engaje-se na missão. Quero convidar você a fechar os seus olhos e a abaixar a sua cabeça e a responder essas perguntas no seu coração. Vamos orar mais uma vez e receber a bênção? Pai, muito obrigado pelo teu evangelho e pela palavra que o Senhor nos dá, Senhor. Muito obrigado pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que nos redime, ó Deus. Nós éramos indignos e nós nos tornamos dignos, não pelos nossos méritos, nós nos tornamos dignos pelos méritos de Cristo Jesus na cruz, Senhor. O Senhor nos reconectou, o Senhor nos transformou, o Senhor fez todas as coisas novas, ó Deus. Por isso nós te louvamos, Pai. Ensina o nosso coração, ó Deus, a adoração e a missão, ó Pai, e que isso seja uma constante, uma avenida central na nossa vida. Nós queremos organizar a nossa vida para a glória do Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor. O Senhor conhece o coração e as lutas de cada irmão aqui presente. Vem, ó Pai, e trabalha no coração de maneira específica de cada um aqui, Senhor. Renovando, transformando, curando, ó Deus. Trazendo a paz que excede todo entendimento, trazendo a alegria que só existe em Cristo Jesus. É o que nós oramos no nome daquele a quem servimos e amamos, o nosso Senhor Jesus. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus, estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe, uma excelente semana a você. Vá na graça e paz de Cristo Jesus.